Bem, pessoal, então estamos gravando já. Deixa eu abrir aqui o... Vamos ver se dessa vez vai funcionar esse compartilhamento de janela aqui. Oxente. Não abriu, não. Agora parece que vai abrir. Deixa eu ver. Janela. Agora sim. Vocês conseguem ver a janela do quadro branco? Sim. Deixa eu fazer um teste aqui, porque da outra vez deu problema, né? Vocês conseguem ver em tempo real esses riscos? Sim, professor. Tá bom. Então vamos lá. Bom, hoje nos toca destacar particularmente o sistema de coordenadas polares. Deixa eu ver aqui. Então, sistema de coordenadas polares e as funções e integrais, particularmente, né, dadas na forma paramétrica. Bom, então vamos começar pelas coordenadas polares. Então é claro que a gente tem um paralelismo, né, entre o sistema retangular e o sistema polar. Isso já é sabido por vocês. Então, ρ ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, se eu estou no retangular, eu posso passar para o polar através dessas fórmulas. Ou seja, ρ ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado e θ é o arco tangente de y sobre x. Por outro lado, se eu estou no sistema polar, eu posso passar para o cartesiano, dizendo que x é ρ cosseno de θ e que y é ρ seno de θ. Certo? Então aqui eu passo do polar para o cartesiano, aqui do cartesiano para o polar. E como o sistema de coordenadas polares, né, a gente ainda vai ver, nós vimos aqui no curso de cálculo, vocês estão vendo dois sistemas 2D, que tem quantos sistemas de coordenadas eu quiser, tá? Mas os principais ortogonais, os principais sistemas ortogonais são o sistema cartesiano, o retangular, e o polar, certo? E em 3D, já já a gente vai entrar nisso, ainda nesse curso, a gente vai ver o cartesiano, o cilíndrico e o esférico, certo? Então, o cilíndrico, ele é parente do polar. O polar é 2D e o cilíndrico é 3D. Só muda o acréscimo de uma variável. Aqui eu tenho xy
Aqui eu tenho ρ com ângulo θ. Aqui eu tenho x, y, z. Aqui eu tenho r, θ, z, o cilíndrico. E o esférico r, θ, φ. Certo? Muito bem. Então aqui, como eu tenho um sistema 2D, eu só rigorosamente 2D, então eu só vou conseguir fazer cálculo de áreas e cálculo de comprimento de arcos. Certo? Não consigo fazer cálculo de volume, porque o volume vai ser tridimensional. E no sistema polar eu tenho, tudo que eu tenho é o eixo polar. E o polo. Certo? E a variável independente por excelência é θ. Certo? Então existe uma grande dificuldade de, por exemplo, se eu pego aqui uma lemniscata, né? Vou pegar aqui a lemniscata. Então, se eu pego a lemniscata e vou rodar em torno do eixo polar, como é que eu vou descrever esses dVs, o elemento de volume dV em função de θ? É praticamente impossível. Tá? É praticamente impossível ter uma curva ρ igual a f de θ e pegar esta curva e girar para que as áreas seccionais fiquem em função de θ. Isso é impossível. Né? Então, se eu girar se eu girar essa lemniscata aqui em torno do eixo polar, eu não vou conseguir determinar as minhas... No máximo, eu consigo, quando eu girar aqui, determinar em função do eixo X aqui, mas não em função de θ. Né? Então, essa é uma dificuldade para volume, para cálculo de volume. E a mesma coisa piorou, né, para o caso da área de superfície. Né? Então, em coordenadas rigorosamente polares, eu só consigo fazer o cálculo de áreas e o cálculo de comprimento de arcos. Então, vamos lá. Então, vamos ver a área primeiro. Né? Eu tenho aqui o meu polo, tenho aqui uma curva qualquer, e eu quero determinar a área deste setor aqui, que vai de θ igual a θ1 até θ igual a θ2. Quero, portanto, este setor aqui. Então, se eu quero determinar essa área, já vimos que a área é a integral de θ1 até θ2 de dA. E quem vai ser o meu dA ali? Vou repetir aquela figura aqui, que eu achurei, então perturbou um pouco o entendimento. Aqui tem o eixo polar. Aqui eu tenho o polo. Aqui está a minha curva. E eu quero determinar isso aqui. Então, este ângulo aqui infinitesimal aqui, eu chamo de dθ, certo? E eu vou ficar com um setor circular, ou seja, aqui está o meu polo, aqui está um pedaço da curva,
Então aqui eu tenho esse pedaço aqui é ρ dθ, certo? E esse raio, então esse ângulo central aqui, digamos, o ângulo central é dθ, logo a retificação desse pedaço é ρ dθ, e a área desse setor vai ser meio de ρ ao quadrado dθ, porque vai funcionar como um triângulo curvilíneo, onde a área a base vale ρ dθ e a altura vale ρ. Alguém não entendeu isso? Então isso aqui é o meu dA. Alguém não entendeu isso? Tudo bem, né? Então vamos lá. Então se meu dA é meio de ρ dθ, então meu A vai ser meio da integral de θ1 até θ2 de ρ ao quadrado dθ. Então essa é a fórmula da área, tudo bem? Então vamos ver aqui um exemplo disso. Vamos pegar o caso da própria lemniscata. A lemniscata é bom porque serve para explicar outras coisas aqui. Tá? Então eu tenho o meu polo, meu eixo polar. Aqui eu tenho as minhas assíntotas da lemniscata. E aí eu vou ter a lemniscata é algo assim, né? Vocês estão conseguindo escutar, ver lá? Porque eu não estou vendo mais aqui o compartilhamento da tela. Professor, a gente só está escutando, pelo menos eu só estou escutando o senhor, não tem imagem nenhuma. E por que vocês não falaram? Professor, eu acho que a sua internet caiu e a gente ficou sem ver mais nada por um tempo. Não, a minha internet está funcionando. Vocês estão vendo a minha tela agora? Agora sim. E por que vocês não falaram que não estavam vendo? Não, porque travou tudo. Ficou numa tela travada e depois o senhor saiu. Exato. Tanto que o senhor não estava nessa parte aí, não. Eu, pelo menos, anotei aqui o senhor falando ainda do ρ dθ antes. Foi, tava nisso. Então, o que eu falei antes foi o seguinte, ó. Deixa eu repetir aqui. Avisa aí, tá? Se acontecer algum problema. Vê se vocês estão conseguindo acompanhar aqui. Eu vou fazer um gráfico. Vocês estão vendo essa linha vermelha que eu estou fazendo? Sim. Tá. Estão vendo o que eu estou escrevendo? Sim. Tá. Que palavra foi que eu escrevi? Polo. Ah, beleza. Tô só testando, tá? Porque também pode ser que seja um problema da minha internet. Então a gente está com esse problema aqui. Isso aqui vocês chegaram a ver? Que eu quero determinar a área desse setor? Sim. O senhor falou aí daquele arco que tinha ali em cima, que era ρ dθ. Até aí eu consegui pegar. Então, eu vou repetir. Então eu tenho aqui o meu elemento de área, tá? Esse pedacinho aqui é ρ dθ. Por que é ρ dθ? Deixa
Deixa eu trocar a cor aqui. Então, para determinar a área desse setor, eu preciso de um elemento de área. A gente já viu isso, certo? Eu quero determinar a área. Então, a área é integral de θ1 a θ2 de dA. Então, pessoal, se alguém quiser fazer uma pergunta, abre o áudio. Se não quiser fazer nenhuma pergunta, fecha o áudio para não atrapalhar, tá? Tem alguém com o áudio aberto aí? Não tem como não estar ouvindo. Se quiser fazer alguma pergunta, mantenha o áudio aberto, não tem problema. Você já tá ouvindo, amor, mas eu vou botar A pessoa que abriu o áudio quer fazer alguma pergunta? Tá vendo aqui? Quando tiver esse free, não sei o que, você vai clicar aqui na seta. Bota a janeta BR estéreo, já botei, mas quando eu boto esse não sai. Calma. Fernanda. Quem é? Fernanda. 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 Professor, acho que ela tá com problema. Porque eu tô tentando falar com ela no WhatsApp e ela não tá respondendo também. Tem um lugar que Eu desativei o som dela. Pronto. Então vamos voltar para lá. Se ela falar alguma coisa aí, vocês me avisam que eu abro de novo o áudio dela. Bom, então eu estou tentando determinar a área do setor, e a área do setor é a integral de θ1 a θ2 de dA, certo? E aí eu achurei de preto, todo mundo está vendo aqui essa figura? Que tem um setor achurado de vermelho e um elemento de área que eu achurei de preto. Todo mundo está vendo isso? Sim, professor. Sim. Muito bem. Então, eu repeti aqui do lado, vou achurar de novo, ó, o elemento de área. Esse elemento de área é um setor circular. Isso aqui é um setor circular. Quanto vale o ângulo central? O ângulo central vale dθ, que é um infinitésimo de θ. Certo? Lembrando, pessoal, ó, eu tenho uma circunferência. Tem uma circunferência. E aí, eu quero, por exemplo, determinar quanto vale o comprimento desse arco aqui, que vai desse ponto aqui até esse, sabendo que o raio é igual a 2. Tá? Então, o comprimento desse arco é o ângulo central, que nesse caso é π sobre 2, vezes o raio. Tá? Então, isso aqui é o comprimento desse arco que vai daqui até aqui. Entenderam isso? Quem não lembrava, ou se lembrava, a gente está só recordando aqui, porque é isso que eu estou fazendo aqui. Tá? Porque o comprimento desse arco aqui é ρ dθ. E quanto vale a área desse setor inteiro? É esse C multiplicado pelo raio dividido por 2. É como se fosse um triângulo curvilíneo. Tá? Então, quanto é que vale a área na circunferência? Quanto vale a área de um setor
conhecido o ângulo central? Digamos que o ângulo central é alfa e o raio é R. Então, essa área vale alfa R ao quadrado sobre 2. Por quê? Alfa R é o comprimento do arco. O raio é R, então é C vezes R sobre 2. C é alfa R, vezes R, alfa R2, sobre 2. Então, aqui é a mesma coisa. O meu dA é meio de ρ ao quadrado d θ. Então, é R2 é ρ2, alfa é dθ, e o meio é padrão. Entenderam essa parte? Vocês ainda estão aí? Está todo mundo vivo? Sim. Sim. Que maravilha. Professor, Pois não. Pode o senhor falar. pode só repetir o DA aqui em cima? Só repetir mesmo, por favor. O DA. O DA, diretório acadêmico, é o elemento de área, tá certo? É esse preto aqui que eu achurei, ó. É esse preto aqui, ó. Que eu tirei daqui, ó. Então é como se fosse um arco submetido a um ângulo central, porque saiu aqui do polo, ó, e foi até lá a curva ρ igual a f de θ, tá? Então, o ângulo central, eu peguei uma fatia bem fininha, o ângulo central é dθ. Você consegue ver isso? Eu posso fazer esse arco o mais fino possível, tão fino quanto eu queira. Então eu chamei esse ângulo central aqui, vou fazer ele um pouco maior, só para poder ficar claro, ó. Polo, a curva, tá aqui o setor que eu quero determinar, a área, vou fazer aqui o meu, fazer maior. Então esse é o meu, ó, vou pintar de verde, o meu DA, tá? Esse aqui é o meu DA. Esse é o meu DA. Então vou fazer maior mesmo, de propósito, só para não ficar confuso. Então aqui eu tenho dθ, que é o infinitésimo da variação de θ. Aqui é ρ dθ. Então aqui esse lado é ρ, esse lado também é ρ. Logo, a área desse setor, dA, vai ser igual à área do setor circular que tinha na circunferência. Por que eu aproximo por um setor circular? É porque esse ângulo é tão pequeno que eu posso dizer que o tamanho desse lado é igual ao tamanho do outro e os dois valem ρ. Então, essa figura é um arco de circunferência. Eu tenho o mesmo raio dos dois lados, então é um arco de circunferência. Tá? Então, meu DA, tirando daqui, é o ângulo central, que é dθ. Meu ângulo central está aqui, ó, alfa, vezes R ao quadrado, é ρ. ρ ao quadrado dividido por 2. Então, isso é meio de ρ2 dθ. Entenderam agora?
Sim, professor, entendi. Maravilha, pronto. Então, eu vou só apagar aqui, porque eu ia calcular a área da lemniscata, que ia servir também para eu explicar uma outra coisa que eu queria. Então, vamos lá. Então, novamente, o meu eixo polar, meu polo, as assíntotas da lemniscata. Então, eu tenho aqui a minha lemniscata. Certo? Equação da lemniscata. Rho igual a raiz quadrada de cosseno de 2θ. Certo? Essa é a equação da lemniscata. Então, pergunta. Tem gráfico? É possível, aliás, ter gráfico nesse espaço aqui, ó? É possível? Respondo logo, é impossível. Por quê? Porque nesse espaço o cosseno é negativo, não tem gráfico. Tá? Entenderam? Então só tem gráfico de menos π sobre 4 a π sobre 4, certo? E aqui vai ser 3π sobre 4 a 5π sobre 4. Só tem gráfico nesse pedaço e nesse. Entenderam por quê? Sim, professor. Maravilha. Entendi. Então Professor, eu tinha uma dúvida. Só tem gráfico na região que é positiva, é isso? Isso por causa da raiz quadrada. Da raiz quadrada. Tá certo, tá certo. Tá bom? Porque não vai, se o cosseno for negativo, não esqueçam que nós ainda estamos no domínio real, tá? Uhum. Já vamos passar para funções de 2 variáveis, de 3 variáveis, etc. Certo? Vamos fazer isso nesse curso ainda. Vamos ver integral dupla, integral tripla, etc. Mas sempre no domínio real. Tá? Vocês vão... Quem é da eletricidade, na verdade, não sei se o pessoal de mecânica já tem essa disciplina, mas o pessoal da elétrica eu sei que tem uma disciplina que eu não sei qual é o código mais, que mudaram os códigos, mas é análise de variáveis complexas. Aí vamos passar para o domínio complexo. Tá? Mas aqui não, aqui a gente está sempre no domínio real. Então, se eu tenho aquela raiz quadrada ali, o argumento da raiz não pode ser negativo. Tá certo? Tá certo. Então, a minha área, por conta disso, a minha área vai ser 4 vezes a integral de 0 a π sobre 4. Certo? De ρ ao quadrado de θ sobre 2. Perfeito? Então, como ela é totalmente simétrica, eu determino só esta área e multiplico por 4. Tudo bem? Então, isso vai dar 2, porque esse 2 aqui com esse 4 vira 2 vezes a integral de 0 a π sobre 4, de ρ ao quadrado, que é cosseno de 2θ, vezes dθ, que é 2 vezes seno de 2θ sobre 2,
avaliado de 0 a π sobre 4, que é o seno de 2θ de 0 a π sobre 4, que dá uma unidade de área. Tudo bem? O senhor dividiu ali o 4 por 2, não foi isso? Isso, o 4 Passou por 2 pra... virou 2. E quando eu integrei cosseno de 2θ, deu seno de 2θ sobre 2. Certo? Entendi. Aí o 2 cancelou também. O seno de 2θ em π sobre 4 é o seno de π sobre 2, que é igual a 1. E o seno de 0 é 0. Então, 1 menos 0 deu uma unidade de área, é a área da lemniscata. Essa daí. Ok. Beleza? Muito bem. Então, vamos ver agora o segundo caso. Se sobrar tempo no final, não sei se vai sobrar, né? A gente vê outros exercícios também, tá? Mas eu tenho um outro exercício aqui também de área, mas vou passar para comprimento de arco logo, porque a gente ainda tem que ver a forma paramétrica também. Tá? Então, se eu me demorar muito em polar, a gente acaba não vendo a paramétrica. Então, vamos lá. Então, para eu calcular agora comprimento de arco, eu gosto de insistir nisso porque é uma coisa que, se a gente incorpora, entender, a gente entende, né? Que não tem nenhuma, digamos assim, não tem uma dificuldade que justifique não entender. É muito fácil de entender, mas a gente precisa incorporar esse procedimento, que é o procedimento da gente integrar sempre o elemento do que a gente quer determinar. Se é comprimento de arco, então o meu L é a integral de θ1 a θ2 de dl. Então vamos ver quem é o meu dl em coordenadas polares. Novamente, então eu quero determinar, por exemplo, esse comprimento de arco aqui, L, certo? Que, enfim, tem esse formato aqui. Então, meu elemento de integração, vou fazer maior de novo, ó. Então, eu vou acender, deixa eu ver uma cor legal aqui, talvez esse ciano aqui, vamos ver se fica bom, para eu acender o que eu quero. Ó. Ah, não, ficou péssimo. Tem que ser algo, vou pegar o vermelho mesmo. Então eu vou destacar esse triângulo, tá? Então aqui eu tenho o meu DL, aqui eu tenho ρ dθ, e aqui eu tenho d ρ, tá? Então meu DL é a raiz quadrada, porque repare, ó, só para justificar, ó, daqui até aqui eu chamei de ρ, certo? E daqui até lá é ρ, que é todo esse, que é igual ao de lá, mais um acréscimo de ρ que eu chamei de dρ. Tá? Então, meu dl é dρ ao quadrado mais ρ dθ ao quadrado. Com isso, vocês concordam comigo? Você pode repetir, professor, por favor? Sim, claro. Ó, como a figura é pequena, na verdade não tem esse tremelique aqui, isso aqui é reto, né?
porque é tudo infinitesimal, tá? Então, o que era curvo tende para o reto, certo? Não tem cabimento. Então, apelando para essa figura de novo, ó, esse lado de cá vai ser ρ, tá? Mas percebe que esse lado de cá é maior? Eu puxei uma perpendicular aqui, ó. Então, vou repetir aquela figura ali, ó. Ela é assim, ó. Pá. Tem uma outra. Vou até exagerar, ó. Vou botar numa cor diferente aqui. Vou botar em verde. Então, aqui tem o meu DL. Então, esse pedaço aqui é ρ. Mas esse outro daqui, esse daqui até aqui, também é ρ. Certo? Só que esse do lado de cá, esse pedaço aqui, eu estiquei, ó, até aqui. Então é como se eu tivesse somado Δρ. Tá certo? Faz sentido isso que eu estou falando? É como se aquela extensão ali, além do ρ, fosse Δρ. Só que como é tudo infinitesimal, tá tudo tendendo a zero, não é Δρ, é dρ. Tá certo? Sim, entendi. Agora, como esse ângulo central aqui é dθ, certo? Então, aquele pedaço aqui que eu vou agora botar uma seta, ó, esse aqui, ó, é ρ dθ. Lembra da história do ângulo central da circunferência? Que o arco era αr? Então, agora, o ângulo central é dθ, então o arco é ρ dθ. Ok, entendi, professor. Maravilha. Então, o meu DL... Estou melhor agora com essa explicação. Legal. Então, o meu DL... Ficou melhor agora. Ah, maravilha, maravilha. Que bom. Meu DL é a raiz quadrada, então... Aqui é um triângulo retângulo, ó. Isso aqui é um triângulo retângulo. Vou até dar uma achurada nele. Então, isso aqui é um triângulo retângulo. Certo? Cateto 1, dρ. Cateto 2, ρ dθ. Hipotenusa, dl. Então, dl é dρ ao quadrado mais ρ dθ ao quadrado. Beleza? Dá para entender isso aí? Deu sim, professor. Pronto, agora acontece que é ρ que depende de θ, ó. Ρ é f de θ. Certo? Então, dρ é f' de θ vezes dθ. Tá certo? Não sei se vocês se recordam, mas dado uma função, vamos revisar isso rapidamente, tá? Se não for necessário, vocês avisam aí, tá? Eu tenho uma função y igual a f de x. Quanto vale dy? A diferencial de y é o produto da derivada de f vezes dx, que é a variável independente. Então, isso é f' de x dx. Tanto é que dy dx é uma das simbologias para f'. Então, dy é f' de x vezes dx. Certo?
Então, o diferencial de qualquer variável é o produto da derivada vezes a diferencial da variável independente, certo? Então, se ρ depende de θ e ρ é igual a f de θ, como aqui está, certo? Então, quanto vale a diferencial de ρ? É o produto da derivada de f vezes dθ. Melhorou agora? Se não tiver, eu explico novamente, não tem problema. Explica de novo, professor, por favor. Tá tranquilo. Tá. É aquilo que eu falei aqui agora, ó. Como é que uma forma bem fácil de entender isso é através da definição de derivada, ó. dy dx não é mais um símbolo para f' de x? dy dx não é a mesma coisa que f' de x? Não é? Isso mesmo. Então isso significa que dy é f' de x multiplicado por dx, não é? Não é isso? Sim. Então o que eu entendo dessa fórmula? Isso aí. Eu entendo dessa fórmula o seguinte, que a diferencial de uma variável, e no caso aqui é a diferencial de y, é o produto da derivada de y, e y é f de x, logo a derivada de y é f' de x. Certo? Então, a diferencial de y, continuando, é o produto da derivada de y, e y é f de x, multiplicada por dx, que é a diferencial da variável independente. Tá? Então, quem vai ser dρ é semelhante, ó. Eu tenho duas situações semelhantes, y igual a f de x e ρ, vamos dar até a letra para não confundir, ρ igual a g de θ. Quem é dy? F' de x dx. Quem é dρ? G' de θ dθ. Talvez vocês estão criando um pouco de obstáculo, mas repare que é a mesma coisa. Eu vou resolver uma integral, por exemplo, eu chamo u igual a seno de x. Quem é du? Respondam vocês. Se u é seno de x... Eu não entendi, professor. Cosseno de x dx. Ah, Isso, cosseno de x dx. Por quê que du é cosseno de x dx? Porque é a derivada do seno... O diferencial. A diferencial. O diferencial é o quê? O produto da derivada do seno vezes dx. Com é a dx. mesma coisa aqui. dρ é g' de θ dθ. Ah, por que, professor, g' de θ? Porque ρ depende de θ. Se ρ dependesse de t, seria g' de t dt. Se ρ dependesse de w, seria g' de w dw, e assim sucessivamente. Então, se ρ é f de θ, não me resta dúvida nenhuma que dρ é f' de θ dθ. Tudo bem? Sim. Pronto. Então vamos voltar para esse começo, não lá para a lemniscata, que a gente já acabou com a lemniscata, mas para aqui, ó.
onde a gente estava aqui, comprimento de arco. Eu estava aqui, ó. dl igual a dρ ao quadrado mais ρ dθ ao quadrado. Então, dl, eu estava aqui. dl é igual a raiz quadrada de dρ ao quadrado mais ρ dθ ao quadrado. Então, a gente viu que dρ é f' de θ dθ. E ρ é f de θ. Então, quem vai ser o meu dl? Meu dl vai ser dρ ao quadrado f' de θ dθ ao quadrado, mais ρ é f de θ, mais f de θ dθ ao quadrado. Colocando dθ em evidência, vai ficar raiz quadrada de dθ ao quadrado vezes f ao quadrado mais f' ao quadrado, que é igual a f ao quadrado mais f' ao quadrado vezes dθ. Então, o meu arco é a integral de θ1 a θ2 da raiz quadrada de ρ ao quadrado mais a derivada de ρ ao quadrado dθ. Essa é a fórmula do comprimento do arco. Tudo bem? Sim. Sim, professor. Certo. Então vamos fazer um exemplo bem rapidinho aqui. Eu vou determinar o comprimento do arco da espiral logarítmica. Ρ igual a... Eita! Não é possível que vai travar. Oh, Deus! Estão me ouvindo? Sim, professor. Sim, só tá tudo preto. Agora voltou a imagem. Cristo Jesus, eu não sei mais o que fazer com isso aqui, mas vamos lá. Ρ igual a E elevado a θ. Tá? De θ igual a 0 até θ igual a π sobre 2. Tá certo? Então, esse gráfico é um gráfico... Enquanto a espiral de Arquimedes ela vai crescendo devagar, ela vai crescendo meio rápido assim, vai bem mais aberta, né, por causa do E elevado a θ. Né? Então, meu L é igual à integral de 0 a π sobre 2 da raiz quadrada de ρ ao quadrado E elevado a θ elevado ao quadrado é E elevado a 2θ. Derivada de E elevado a θ é o próprio, ao quadrado da E elevado a 2θ de novo. Então, isso aqui é a integral de 0 a π sobre 2 de 2 vezes E elevado a 2θ. Desculpa, tem um dθ aqui, tá? dθ. Então, isso sai o raiz de 2 vezes integral de 0 a π sobre 2. Raiz quadrada de E elevado a 2θ é E elevado a θ,
Então fica E elevado a θ dθ, que é raiz de 2 vezes E elevado a θ de 0 a π sobre 2, que é raiz de 2 vezes E elevado a π sobre 2 menos 1 unidades de comprimento. Tudo bem? Tranquilo. Maravilha. Sim. Maravilha. Pronto. Então, pessoal, a gente viu as duas aplicações aqui rapidamente, que a gente estava mais focado em coordenadas cartesianas. Nós até resolvemos alguns exercícios de polar, mas não tínhamos tido a oportunidade. Eu sempre gosto de explicar como chega nesses elementos de integração, porque se você entende como chega, você não vai ficar perdido. Porque para chegar nele não é difícil, certo? É apenas entender. Claro, professor, eu posso memorizar a fórmula? Claro que pode. Mas eu gosto de evitar esse trabalho. Eu prefiro até que você anote num pedaço de papel e vá consultando, que a memorização é muito mais suave, né? Mas eu mesmo, eu não sei quais são as fórmulas que eu tenho de cor, as básicas, né? As identidades trigonométricas e tal. A maior parte das coisas eu dou uma rabiscada ali e deduzo na hora, que é muito mais fácil, quer dizer, muito mais garantido de você ter a fórmula à sua disposição se você precisar, do que se você fizer um esforço por memorizar, você fica 6 meses sem usar, você esquece. Tá? Então... Professor? Pois não. Aqui onde tem raiz de 2E elevado a 2θ. Sim. O 2 que está ali acompanhando o θ. No espanhol, você foi para onde? Porque eu realmente não consegui. É porque, repare, ó, quando eu falei isso, às vezes eu falo e não escrevo. Ó. E elevado a 2θ é E elevado a θ elevado ao quadrado. Ó. Tá? Então esse 2 aqui da raiz saiu, veio para cá. E a raiz de E elevado a 2θ é E elevado a θ. Ah, sim. Entendeu? Ok. Uhum. É isso aí. Tá bom? Ok, professor. Posso Obrigada. apagar esse quadro, pessoal, para passar para paramétricas? Pode sim. Beleza. Pode, Então, professor. ok, obrigado. Pode apagar. Ok, obrigado. Então, no caso das curvas dadas na forma paramétrica, eu tenho que estar alerta para o seguinte. Primeiro, deixa eu só falar uma coisa que a rigor seria desnecessário, mas é bom para a gente fazer uma distinção, tá? A gente não chama sistema de coordenadas paramétricas. Não existe isso, tá? Não existe sistema de coordenada paramétrica. O que existe é a forma paramétrica de uma curva. Tá bom? Porque eu continuo com x e com y. O meu sistema de coordenadas, o consagrado para uso em equação paramétrica, é o sistema retangular. Por quê, professor? Porque eu tenho, na verdade, vamos ver se eu consigo falar isso bem rápido mesmo, para a gente não roubar um pedaço muito grande. Ó. Para representar uma função, eu vou escrever aqui, ó, representar função. Eu tenho 3 formas de representar uma função. Eu tenho a forma gráfica, a forma de uma tabela
E por último, a forma analítica, também conhecida como forma algébrica, é a mesma coisa. Forma gráfica todo mundo conhece, forma de tabela todo mundo conhece, certo? Forma analítica, qual é a forma analítica? A forma analítica é todas as vezes que eu escrevo uma fórmula, tá? Então, y é igual a x ao quadrado mais 3x mais 5, forma analítica. X ao quadrado mais y ao quadrado menos r ao quadrado igual a zero, forma analítica. Eu escrevo x de t igual a cosseno t, y de t igual a 1 menos seno de t, forma analítica. Tudo isso é analítica. E a forma analítica ainda tenho três formas de apresentar. Eu tenho a explícita, que é a que a gente está acostumado. A explícita é quando eu tenho um y sozinho de um lado e x sozinho do outro, certo? Eu tenho a implícita, quando eu misturo todo mundo, ou seja, x3 mais x2y mais xy2 mais y3 menos cosseno de xy igual a zero. Está todo mundo misturado aqui. E eu não consigo separar x de y. Essa é a forma implícita, porque a relação entre y e x está escondida, ou seja, está implícita. E por último, eu tenho a forma paramétrica. Então eu tenho a forma paramétrica. A forma paramétrica eu tenho x de t igual a alguma coisa, y de t igual a alguma coisa, e x se relaciona com y através do parâmetro t. Tá bom? Então não existe o sistema de coordenadas paramétricas. Não, não é isso. Eu até posso falar sistema paramétrico, já estaria errado, mas passa. Na verdade, a função está escrita na forma paramétrica. Tá? Então, por que o sistema consagrado para uso na forma paramétrica é o retangular? Por quê? Porque os outros sistemas, você pega o sistema polar, tá aqui o teu polo, eu posso desenhar uma função assim, em coordenadas polares? É a espiral de Arquimedes? Posso? Estou perguntando. Aqui, ó, eu tenho várias imagens para um mesmo ponto no domínio. Eu posso fazer isso. Mas na forma explícita, não dá para fazer isso aqui, ó. Não é função, ó. Mas se eu for para a forma paramétrica, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso desenhar um gráfico de y como função de x e fazer isso aqui, ó. Não há problema nenhum. Então, por isso, o sistema consagrado para uso na forma paramétrica é o retangular. Ah, professor, eu posso usar no polar? Pode, claro que pode. Ah, professor, eu posso usar no cilíndrico? Pode. Mas por que eu uso no retangular? Porque é no retangular que é o mais fresco de todos. Então eu dou uma liberdade para o retangular, representando ele na forma paramétrica. Muito bem. Então, como é que eu vou determinar comprimento de arco área de setores, área de figuras, volumes e áreas de superfícies? Foi o que a gente viu até agora. Vamos ver outras coisas ainda, mas... E áreas de superfícies. Tudo isso aqui
com as mesmas fórmulas, iguaizinhas, as mesmas fórmulas do sistema cartesiano. As mesmas fórmulas, ou seja, meu L é a integral de A, x igual a A até x igual a B, da raiz quadrada de 1 mais f' de x ao quadrado dx. Essa é a fórmula que eu uso no sistema retangular. E é a mesma fórmula que eu vou usar no paramétrico. Ah, professor, mas eu vi um exercício que o senhor resolveu e não era assim. Claro que não era. Eu adaptei esta fórmula para o paramétrico. Porque meu DL, a rigor, é raiz quadrada de dx ao quadrado mais dy ao quadrado. Então, como é que é no paramétrico? Eu divido aqui dentro da raiz por dt ao quadrado e fora da raiz eu multiplico por dt. Mas é a mesma coisa. Isso aqui é igual à fórmula que estava aqui antes e é igual a essa aqui. A mesma coisa. Tá? Então, como é que eu determino área? Meu dA vai ser y dx no sistema cartesiano. Como é que fica no sistema paramétrico? Meu dA é y de t vezes x' de t dt. Isso aqui é o próprio y. E isso aqui é o dx. Então vem tudo do sistema cartesiano. Eu só converto utilizando essas duas equações que descrevem x de t e y de t. Então, como é que fica volume? Volume é a integral. Se estiver girando, por exemplo, em torno de x, é π y2 dx. Como é que fica no sistema paramétrico? Integral de π vezes y de t ao quadrado vezes dx, que é x' de t dt. Eu só converti. E a mesma coisa para a área de superfície. Tá? Então, se der tempo, que eu acho que infelizmente não vai dar, eu acho, de resolver um de cada, a gente vai fazer um de cada. Vamos fazendo o que dá tempo para fazer. Mas antes de fazer esses exemplos, eu quero saber se que, com essa explicação vocês têm alguma dúvida. Eu, por enquanto, não. Não? Por essa explicação também não, professor. Vamos acompanhar agora no exercício resolvido para ver como é que a gente sai. Ok, vamos adiante. Então, primeiro exemplo, vamos direto logo para a gente ver se a gente consegue maximizar o número de soluções. Então, número 1, eu quero determinar a área limitada pela astroide. Já vou explicar que diabo é isso. Vocês conhecem, mas talvez não com esse nome. A astroide é essa figura aqui, ó. Deixa eu trocar a cor. A astroide é esse treco aqui, ó. Tá? O desenho evidentemente está mal feito, mas é isso aí.
Então, como é que são as coordenadas da asteroide na forma paramétrica? X igual a A vezes o cosseno ao cubo de t e y igual a A vezes o seno ao cubo de t. Então, antes de eu escrever a equação em t, certo? O que eu vou fazer? Vou escrever primeiro a equação em x. Então, quando t é igual a 0, cosseno de 0 é igual a 1, então esse ponto aqui é A, esse ponto aqui também é A, esse aqui é menos A e esse aqui é menos A. Perfeito? Então ela é toda simétrica em relação ao polo. Tá bom? Então essa área é 4 vezes a integral de 0 até A de y dx. Tudo bem isso aí? Lembra que essa é a fórmula se eu tivesse determinando no sistema retangular. Normalmente seria isso. Integral de f de x dx. Tá certo? Não é isso, pessoal? Tá. Então, eu estou só perguntando, desculpa, assim, pode parecer meio chato, mas é que eu estou meio preocupado de minha conexão cair, né? Se vocês estão me ouvindo, então tá tudo certo. Então, vamos lá. Então, se eu vou trocar, então, eu tenho 4 vezes a integral, é x que está variando de 0 a A, ó. Então, quando x é igual a 0, observe que t é π sobre 2, ó. Aqui, ó. Aqui é t igual a 0, aqui é t igual a 45, aqui é t igual a 90, aqui é π sobre 2. Então, quando x é igual a 0, t é π sobre 2. E quando x é igual a A, t é igual a 0. Então pode parecer estranho, mas é essa a integral que eu tenho que resolver. Tá? Então, quem vai ser o meu y? Meu y é A seno ao cubo de t. E quem é o meu dx? Meu dx é 3A cosseno ao quadrado de t vezes menos o seno de t dt. Tá? Então, vou botar um menos aqui fora, por conta desse menos aqui. 3A cosseno ao quadrado de t, seno de t, dt. Então, isso é menos 12A ao quadrado, certo? 3A, vou até tirar daqui só para não me atrapalhar, ó. Já envolvi esses caras. Então, dá integral de π sobre 2 até 0 de seno à quarta de t cosseno ao quadrado de t dt. Certo? Então, isso é menos 12 ao quadrado, integral de π sobre 2 a 0, de seno ao quadrado de t ao quadrado, cosseno ao quadrado de t, dt. Como eu tenho um menos ali, eu vou inverter a ordem de integração para virar mais. Tudo bem? Então, isso é 12A ao quadrado integral
de 0 a π sobre 2 de seno ao quadrado. 1 menos o cosseno de 2t sobre 2 elevado ao quadrado. Cosseno ao quadrado de t. 1 mais o cosseno de 2t sobre 2 dt. Então aqui, quando eu levar ao quadrado, isso vai virar 4, e isso com esse 2 dá 8. Então dá 12a ao quadrado sobre 8, integral de 0 a π sobre 2. Só para a gente não perder muito tempo, eu já desenvolvi isso aqui e me dá. Depois Professor, pois não. esse segundo termo aí também é ao quadrado, né? Qual? 1 menos cosseno 2t ao quadrado. E 1 mais cosseno 2t sobre 2 ao quadrado também, né? Não, esse segundo não é ao quadrado, não. Não? Porque veio daqui, ó. O primeiro está ao quadrado, porque é seno ao quadrado elevado ao quadrado, ó. Ah, sim, entendi agora. Tá? Entendi agora. Beleza. Então, depois que desenvolve e simplifica os termos comuns, dá assim, ó. 1 menos o cosseno de 2t menos cosseno ao quadrado de 2t mais cosseno ao cubo de 2t dt. Tá bom? Então é isso que dá. Aí depois, também para dar uma economizada no tempo, eu vou resolver separadamente aqui, já vou colocando os resultados, tá? Porque senão depois vocês podem checar só para a gente não ficar perdendo tempo com algebrismo cansativo. Então, a integral, se a gente tivesse mais tempo, eu até faria, mas só para a gente economizar tempo, de 0 a π sobre 2 de dt é π sobre 2. Certo? A integral de 0 a π sobre 2 de cosseno de 2t dt é o seno de 2t sobre 2 de 0 a π sobre 2, que vai dar 0. Certo? A integral de 0 a π sobre 2 de cosseno ao quadrado de 2t dt vai ser igual a integral de 0 a π sobre 2 de 1 mais o cosseno de 4t sobre 2 dt. Eu já vou pôr o resultado da π sobre 4, que vem daqui, desse meio. Tá? E por último, a integral de 0 a π sobre 2 de cosseno ao cubo de t dt. Eu transformo em cosseno ao quadrado vezes cosseno. Mas não vou, isso aqui, eu tenho tudo aqui, mas para não desenvolver tudo e economizar tempo, essa integral última dá 0. Então, essa área vai dar, eu tenho aqui 12a2 sobre 8, ó, vezes π sobre 2 menos π sobre 4 dá π sobre 4. Então, π sobre 4 vezes 12a2 sobre 8 dá 3π a2 sobre 8 unidades
de área. Ok? Fora. Ok. Ok. Maravilha. Ok, então se foi... Professor, Pois não. Pode falar. só uma dúvida. Aqui, quando o senhor substituiu, o senhor fez assim, T, quando T é zero, para poder determinar os novos, o zero e o π sobre 2 aqui na integral. Sim. O senhor só repete, por favor, como foi que o senhor fez a... É porque você concorda como foi que o senhor chegou a decisão? Você fala de π sobre 2 a 0 nesses limites? Isso, correto. Tá. Observe que você concorda que a integral em coordenadas retangulares cartesianas é essa daqui? Concorda? Sim. Então, eu vou converter daqui, ó. Quem está variando de 0 a A é x, não é? Isso. Pronto. Então, a fórmula de x não é essa daqui? Sim. Uhum. Então, repare que quando x é 0, t, que é o parâmetro, é π sobre 2. Porque o cosseno de π sobre 2 não é 0? Sim. Então, na verdade, quando x é igual a 0, t, que é o parâmetro, é π sobre 2. Concorda? Sim, concordo. Então, e quando x é igual a A, aí t vai ser 0, porque cosseno de 0 é 1. 1 ao cubo 1 vezes A. Então, quando x é igual a A, que é o limite superior, t vai ser igual a 0. Sim, entendi. Beleza? Então tem que tomar Obrigada. cuidado com isso. A gente vai ver isso de novo aqui nesse outro problema que a gente vai ver agora. Que é o caso do comprimento da cardioide. Tá? O comprimento da cardioide toda. Sim, professor. Então o senhor já colocou aí logo que era igual a 0 por causa disso? Aonde? O que eu botei igual a 0? Aqui no primeiro, quando iniciou aqui a integração de x e de a, colocando aqui de 0 a π sobre 2. Aqui eu coloquei de π sobre 2 a 0. A integral original é essa. Isso. Aqui embaixo. fala... Isso. Aqui eu inverti, porque aqui não era menos, ó. Sim. Quando chega aqui embaixo, já depois que o senhor resolveu essa parte de cima toda, aí o senhor veio aqui, ó, com a integral de 0 a π sobre 2 dt, que é igual a π sobre 2. Aí o senhor foi continuando, e aqui no final, depois o senhor colocou igual a 0. Isso, Esse aqui eu botei 0, que essa é uma integral que ia levar uns minutinhos. Não era muito comprida essa. Ia levar uns minutinhos, eu queria economizar tempo. Aí eu disse a vocês, olha, depois vocês podem resolver essas integrais. Essa daqui eu estou garantindo que dá 0. Essa daqui eu desenvolvi aqui e mostrei que dá π sobre 4. Mas essa que é a mais comprida de todas, eu já botei logo o resultado. E observe, ó, observe que essa integral que eu coloquei aqui, o resultado, ó, é a soma dessa, que é essa daqui, ó, que aqui é 1 vezes dt, não é? Isso. Então, aqui, 1 vezes dt, é essa daqui. Depois, integral de cosseno de 2t. Aí eu resolvi aqui, ó. Tá? Deu 0. Depois, a integral de cosseno ao quadrado de 2t. Aí eu resolvi aqui. Deu π sobre 4.
E por último, a integral do cosseno ao cubo, que eu resolvi aqui. Quer dizer, não resolvi, né? Mas eu botei e disse assim, ó, confia que dá zero. Eu só não resolvi, eu tô com ela resolvida aqui. Eu só não quis resolver justamente para não incumpridar muito, né? Porque a gente ia perder um tempo com o algebrismo mais extenso, né? O importante era... Mas se alguém tem curiosidade, isso aqui se resolve, eu não vou resolver toda não, mas só vou apontar, ó. Eu divido em cosseno ao quadrado de t vezes cosseno de t dt. E esse cosseno ao quadrado eu transformo em 1 menos o seno ao quadrado. Aí vai dar o integral de cosseno e outro integral de seno ao quadrado vezes cosseno. Tá? Eu chamo u igual a seno, du é igual a cosseno de t dt e resolve facilmente. Tá? Então, depois que eu faço isso, eu descubro que dá zero realmente. Aqui é cosseno ao cubo de 2t. Que transformou tudo em 2t. Aqui é 2t. Ó. Tá bom? Então, depois que eu incorporo esses resultados e multiplico por 12 vezes a ao quadrado sobre 8, aí dá aquele 3π/2 sobre 8. Bom, eu vou fazer o seguinte, ó. Não vai dar tempo da gente resolver o volume. Como eu estou achando que vocês estão um pouco inseguros com essa integral aqui, eu vou resolver ela, porque pelo menos a gente fica com esse problema todo resolvido, tá? Ó, integral de cosseno ao cubo de 2t dt. Estou resolvendo primeiro a indefinida, tá? Mas ali eu estou calculando de 0 até π sobre 2, tá? Então, cosseno ao cubo de 2t dt é a integral de cosseno ao quadrado de 2t vezes o cosseno de 2t dt, certo? Que é a integral de 1 menos o seno ao quadrado de 2t, cosseno de 2t, cosseno de 2t dt. Então, isso vai dar uma primeira integral, que é a integral de cosseno de 2t dt. E depois a integral de seno ao quadrado de 2t, cosseno de 2t dt. Então, vou botar aqui embaixo. Essa integral, o que dá? Dá o seno de 2t sobre 2. Como ela era de 0 a π sobre 2, de 0 a π sobre 2, então aqui é de 0 a π sobre 2. 2 vezes π sobre 2 dá π, certo? Seno de π é 0 e seno de 0 é 0. Então, essa primeira parcela dá 0. Certo? Vamos ver essa segunda. Essa segunda eu vou chamar U igual a seno de 2t. du vai ser 2 vezes o cosseno de 2t dt. Tá? Então, esse cosseno de 2t que aqui está, nada mais é do que du sobre 2. Tá certo? Então, esta integral aqui vai ser a indefinida, tá? Depois a gente se preocupa com a definida. A indefinida vai ser meio da integral de u2 du, que é
u ao cubo sobre 6. Porque é u ao cubo sobre 3 vezes meio, que dá u ao cubo sobre 6. Agora, quem é u é seno. Então, essa segunda integral aqui me dá o quê? Me dá o seno ao cubo de 2t sobre 6, avaliado de 0 a π sobre 2. Novamente, desculpa, π sobre 2. 2 vezes π sobre 2 é π. Seno de π é 0, seno de 0 é 0. Então, essa segunda parcela também dá 0. Então, a integral de 0 a π sobre 2 do cosseno ao cubo de 2t dt vai dar mesmo igual a 0. Tudo bem? Sim, professor. Maravilha! Ó, pessoal, vou deixar aqui os outros 2 problemas que eu separei, porque se vocês quiserem resolver, deixar a resposta também, tá? Se vocês quiserem resolver esses 2 outros problemas, vocês resolvem. Eu vou tentar gravar em separado. Eu achei besteira ficar gravando uma aula subindo quando eu vou dar a mesma aula aqui para vocês presencial. Preferi não gravar. Fazer a mesma coisa, não vejo sentido, né? Mas, como ficaram faltando 2 exemplos, eu vou ver se eu consigo gravar. Não vou fazer foco nisso, não. Então, a gente tem o terceiro aqui, seria volume. Terceiro. Volume do sólido obtido após girar a cicloide x igual a t menos o seno de t e y igual a 1 menos o cosseno de t em torno de OY. Vamos ver se eu consigo ter uns 2 minutinhos para explicar esse, porque esse vale a pena explicar. Essa resposta dá 6π ao cubo, unidade de volume, claro. E a quarta é a área da superfície da casca obtida pela rotação da asteroide em torno de OX. Então a resposta dá 12. Espera que eu vou copiar 12π a 2 sobre 5. A gente acabou de mexer, né, na asteroide, que é x igual a cosseno ao cubo de t e y igual a seno ao cubo de t. Aqui tem um negócio interessante nesse número 3,
Porque lembre que tudo vem do cartesiano, né? Então, a cicloide é assim. Quando chega aqui no meio, o parâmetro é igual a π. Quando chega aqui, o parâmetro é 2π. Aqui é x, aqui é y. Então, observe que quando eu for girar isso em torno de y, o que vai acontecer? O meu dv vai ser igual a πx ao quadrado dy. Tá? Que vai girar em torno de OY. Tá? Deixa eu ver quem foi que chegou aqui agora já. Ah, já é o pessoal da outra turma. Eu vou tentar explicar isso bem rápido, mas vocês vão ter que sair correndo, porque eu deixei a mesma sala para outra turma. Então eles vão esperar um pouquinho. Então, eu preciso que eu não vou conseguir completar o meu raciocínio, mas eu quero que vocês descubram, porque olha só, quando eu girar essa parte de cá, que fica à esquerda, ó, eu vou, na verdade, não vou obter esse sólido de cá, que é o que eu quero. Eu vou obter esse de cá, ó, que eu estou achurando. Ó. Tá? Então eu vou ter que girar essa segunda metade daqui, que está aqui, e subtrair da giração da de cá. Só que quando eu fizer isso, vai equivaler, depois vocês tentem mexer aí para vocês verem se vocês conseguem descobrir, o volume vai ser igual a integral de 2π a 0 de πx ao quadrado dy. Tá? Porque, como a minha variável de integração é y, então y está variando de 0, que é esse nível aqui, até 2, ó, que é esse nível daqui. Ó. Infelizmente, eu não vou conseguir dar vazão a toda a explicação, porque eu vou ter que dar outra aula de cálculo 1 agora. Tá? Mas eu vou tentar gravar esse vídeo aí, desse volume, ou então na próxima aula assíncrona, aliás, que é a aula de sexta-feira, vocês tentam tirar essa dúvida comigo, tá bom? Beleza? Eu preciso então agora que o pessoal do cálculo 2 saia da sala para eu poder tocar agora o barco do cálculo 1, tá bom? Ok, professor, boa noite. Obrigado aí, pessoal. Ok, boa noite. Boa noite, professor. Valeu. Boa noite.